Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente, são 6 horas e 39 minutos e vamos continuar aqui falando de política. É porque tem declarações aí do ex-prefeito de Várzea Grande, ex-governador, ex-senador Júlio Campos, que é do DEM. Vamos conferir então as declarações dele em relação às eleições 2022 que já começaram e também essa guerra entre DEM e MDB. As eleições 2022 já começaram. Praticamente, né? Embora o governador disse que só em março, abril do ano que vem ele vai decidir, mas o Partido Democrata já fez uma reunião e já definiu metas. Primeiro, dobrar a bancada estadual de 2 para 4 representantes na Assembleia Legislativa. Para isso precisamos montar uma chapa forte, não só de homens, como também de companheiras mulheres para somar voto para o partido. Eleger pelo menos 2 dos 8 deputados federais. Hoje é uma vergonha. Nosso partido tem um governo, tem Senado e não tem um deputado federal. Então, temos como meta eleger 2 deputados federais. E um candidato que já declarou que aceita voltar a ser federal é o Fábio Garcia, o atual presidente. Terceiro, candidatura à reeleição do governador Mauro Mendes. Viabilizar e projetar, trabalhar para que o governador seja reeleito, porque vem fazendo um grande governo, vem fazer uma boa gestão. Mato Grosso está um estado organizado, em desenvolvimento, com muitas obras, com muito progresso. Então não há por que ele não ter um novo mandato. E o seu projeto pessoal, o senhor citou aí de ampliar o parlamento estadual. O senhor tem aí vontade ou já definiu que a meta é lançar o seu próprio nome? Veja bem, os amigos meus de Cuiabá, Várzea Grande, da Baixada Cuiabana e também do interior estão manifestando desejo que eu volte para a política, que eu terminei meu mandato em 2015. E como eu estou novo, com saúde, depois do transplante de fígado, voltei a ser um garoto também vacinado já pela segunda dose, né? E eu acredito que eu posso até realmente enfrentar uma eleição no ano que vem. Agora só aceitaria se fosse deputado estadual. Foi um mandato que eu não fiz ainda. Eu já fui prefeito, deputado federal, governador, senador, só não fui estadual. Então, talvez o meu nome seja um dos que o partido possa escolher para liderar essa nova bancada de 2022. Agora, e esse namoro com o MDB? Isso eu estou perguntando por conta dessa guerra declarada entre o prefeito da capital, que também quer disputar o governo do estado, é do partido, e existe uma situação muito delicada entre os dois. Com quem o MDB vai ficar? Olha, o assunto do PMDB eu não posso discutir. Eu torço para que o MDB continue a nossa coligação ano que vem, como foi em 2018. Mas, como o PMDB é um partido forte e independente, cabe ao senador Bezerra e aos seus deputados, aos seus dirigentes, decidir o rumo que quer tomar. Se quer continuar conosco, numa coligação com democratas, ou se quer ir de faixa própria com chapa independente. E houve, de fato, um convite aí para o prefeito da capital em relação ao DEM, isso ventilou alguns dias atrás, um almoço aí meio secreto. De fato, existiu esse convite? Não é. Eu acho o seguinte, para acabar com essa briga, o ideal seria juntar tudo, né? O deputado Emanuelzinho viria filiar no DEM, ganharia a sua reeleição, o prefeito Manuel Pinheiro passaria a ter um apoio maior do governo do estado para a sua segunda gestão, e ele é um jovem, pode aguardar 2026, né? Eu acredito que o exemplo de renunciar mandato para disputar uma eleição de governador e entregando para o vice, os exemplos são muito ruins. Em 2010 o Wilson Santos fez isso e foi um insucesso total. E eu acredito que o Manuel Pinheiro, como é jovem, pode ser, se ele ficar na prefeitura, fazer um segundo mandato muito bom, como fez o primeiro, que foi reeleito, com certeza em 2026 é a vez dele ser governador, agora é a vez do Mauro Mendes ser reeleito. Tem espaço para o prefeito acatar esse conselho? Olha, depende dele, né? O conselho, se fosse bom, teria que ser pago, né? Como é de graça, cabe a pessoa analisar. É um grande quadro, é um bom sujeito, mas está muito radical, muito tensionado a figura, né, do prefeito com a do governador. Isso é ruim para todo mundo. Quem perde é a população cuiabana e a população mato-grossense. Já que está a nível estadual, o MDB é unido com o DEM, por que não a nível municipal também? Nesse momento, a CPI da pandemia respinga no partido? Olha, a CPI da pandemia é uma CPI que, no meu modo de entender, é mais política do que, embora está surgindo muitos fatos novos, coisas desagradáveis que
a população fica até incrédula se for verdade. Só que eu acredito que, no caso nosso, o DEM participa do governo Bolsonaro, não podemos escolher 3 ministros que compõem a estrutura do Palácio do Planalto. Agora, é um assunto muito grave. Só que as personalidades que comandam a CPI são de nível muito indigesto. Não, são de senadores, para mim, ficha suja, que não mereciam estar lá investigando ninguém. Deviam ser investigados e julgados. Bom, gente, nós vimos aí as declarações, né, de Júlio Campos e, Kleber, eu achei interessante ou engraçado, eu diria, né, porque o Júlio, sempre muito diplomático, disse que falaria assim para o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro: deixa para lá o seu projeto do Paiaguás, continua como prefeito, não vai abandonar a prefeitura, não faça isso, meu filho. E aí, mas será que o prefeito da capital aceitaria esse conselho? Olha, eu destaco primeiro o seguinte, Luciano, o Júlio Campos é um lorde na política, é uma das pessoas mais agradáveis para você ter um papo, para os jornalistas entrevistarem. Você não tem, eu pelo menos não me lembro, olha que eu estou faz hora aqui nessa jornada, ele maltratar um jornalista, e olha que ele já respondeu perguntas difíceis. Ele já respondeu uma pergunta uma vez para uma entrevista lendária do Américo Corrêa, se ele estava com AIDS. Por exemplo, porque ele falou que fez transplante de fígado, né? Ele tinha hepatite, vários C, problemas né? de saúde. Muito severa, e na época, assim, as pessoas não acreditam. Você sabia que tem gente até hoje que não acredita que o Mauro Mendes fez o transplante com a Virgínia, né? Sim. Um monte de gente não acredita, acha que isso é fake news, que isso era só marketing factoide, Olha né? só. E muita gente não acreditava que o Júlio tivesse com hepatite, achava que era AIDS, na época que começo da década de final de 80, começo de 90, e ele respondia sempre com educação, com galhardia, uma pessoa fina na política. Tem uma passagem dele, de quando ele era governador, que ele mostrou a caneta, né? A propósito do que a gente está falando, numa greve de professores. Não era a banana também? Também, deu teve as duas situações. Né? Uma greve que ele deu a banana e a outra da caneta, que ele falou que a mesma caneta que nomeava era a que exonerava, né? Eu acho que ele fala assim com uma espontaneidade muito grande e é sempre muito educado. Em relação ao DEM, eu destaco o seguinte, que a leitura, assim, o planejamento do DEM é interessante, partido é assim, o partido tem que se organizar, planejar, e ele começou a falar, né, que vai dobrar, o planejamento do DEM é dobrar a bancada de deputados estaduais de 2 para 4, hoje tem o deputado Botelho e o deputado Gilmar, né? No DEM. E aqui ele falou, olha, como é que a gente pode ter o governador, acabei de dizer, fez 58% dos votos e só fez 2 deputados estaduais. E nenhum federal. Então, a meta é dobrar a bancada de estadual, fazer 2 federais e reeleger o governador. Eu só achei engraçado porque, normalmente, os partidos começam do maior para o menor, né? Vamos reeleger o governador e tal e tal. E ele foi pelo caminho inverso, porque ele, como disse na bela entrevista aqui dada à Luciana, que ele deverá ser candidato a deputado estadual, né? Que ele nunca ocupou esse cargo, que né? Nunca ocupou, é verdade. Ele foi o prefeito mais jovem de Várzea Grande, na década de 70, com 20 e poucos anos. Menino, governador também mais depois jovem. Foi o governador mais jovem, foi deputado federal muito jovem, foi senador, né? E depois tentou voltar ao governo e não conseguiu. Mas a filosofia, né, professor, que o senhor gosta, fala um pouco isso. O mundo começa no meu quintal, no meu ponto de vista, né? Então, no ponto de vista dele, a eleição mais importante é de deputado estadual. Exatamente. Só vou complementar a fala do Kleber, né, quem falou absolutamente tudo com relação ao Júlio Campos. Eu tenho uma figura do Júlio Campos como realmente um político estadista. Desde a época de governador, prefeito, fez o que pôde fazer, muito do que se tem hoje em Várzea Grande foi feito por conta de Júlio Campos, no próprio estado do Mato Grosso foi feito com o Júlio Campos, né? Pegue aí a Avenida Fernando Corrêa, por exemplo, que inclusive tem a marca dele lá em frente ao Dono Beck, né? São avenidas importantíssimas, né? Estruturantes. E a primeira visita que eu fiz ao Congresso Nacional, eu fiquei simplesmente impressionado como é que o Júlio Campos é respeitado no Congresso Nacional, seja por parlamentares da situação, seja por parlamentares da oposição. Ele entra em gabinetes do PT, PSOL, a articulação dele, a maneira como as pessoas gostam dele é algo impressionante, né? Porque é exatamente isso, ele é um lorde da política, ele sabe tratar com diplomacia, entendeu?
até o maior inimigo, né? Sabe? Ele tem uma retórica nesse sentido e sabe tratar. Isso é muito importante para o político que faz a boa política, né? Sim. E eu tenho essa leitura dele. Não precisa ser inimigo, né? Não precisa ser inimigo. E em relação à segunda parte que a Luciana perguntou, que é o conselho que ele deu ao Emanuel Pinheiro, eu destaco o seguinte: primeiro, que a verdadeira briga, contradição que houve entre MDB e DEM foi lá na década de 80, né, quando esses partidos se chamavam MDB e PDS, depois PFL. PMDB e PFL. PFL. Então, aqui no Brasil eram partidos rivais, aqui eram rivais assim, figadais, muito. Era basicamente o lado A e o lado B, não tinha meio termo. Teve uma né? eleição que teve Garcia Neto de um lado, né? E o. Aí já ainda era um pouquinho antes, né? Que era Arena e PSD. Um pouquinho antes, que é na época do bipartidarismo da ditadura militar. E aí esses dois partidos se encontram quando exatamente o então senador Júlio Campos se lança candidato a governador em 98 e o Dante enfrentaria a reeleição, né? Aí o Bezerra queria ser candidato também, lançou a candidatura, aí eles se unem. Dante e Bezerra formam uma coligação. Chico Santa Rita, um dos maiores marqueteiros do Brasil, me lembro muito bem disso. Vem para cá para trabalhar a campanha do Júlio Campos, e aí quando eles se unem, ele entrega, porque ele falou: isso aqui, vocês estão criando um monstro eleitoral, as pessoas não vão aceitar essa aliança. Isso está num livro dele, professor, chamado Batalhas Eleitorais. É um livro que eu recomendo para quem se interessa por política e por marketing político, né? E não deu outra, né? O Júlio, que tinha mais de 60% de intenção de voto no começo da corrida eleitoral, acabou perdendo no primeiro turno para o Dante. Ele e o Bezerra. Kleber, ora, empenhar é uma coisa, pagar é outra, completamente diferente, né? Palavras aí do secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, está tendo aí novamente uma cobrança mais ferrenha em relação às emendas impositivas. O que está acontecendo aí entre o Executivo e o Legislativo? Não tem dinheiro? Seriam 8 milhões apenas para pagar 50% das emendas, e os deputados, será que podem realmente contar com elas? Olha, o governo não pode alegar que não tem dinheiro, né? Ele acabou de fazer uma propaganda aí dizendo que nunca teve tanto dinheiro. O superávit explosivo, a ufa né? de dinheiro. A ufa de dinheiro, né? Então, assim, esse é o reverso da propaganda. Às vezes a pessoa, quando vai pensar no discurso, ele não pensa na consequência, né? Futura. Não é um discurso mais globalizado, é um discurso muito específico para que aí, naquele particular, ele resolve, ele atende, mas no global ele só falou o bônus, mas o ônus ele esqueceu. Então, hoje o governo não pode alegar falta de recurso em caixa. As emendas, assim, a gente volta na discussão do bloco anterior, né? As emendas, inicialmente elas eram uma concessão que o governo fazia, um favor. Ó, deputado, tá bom, só apresenta aí uma emenda que eu depois vou aplicar aí aonde isso, parte do dinheiro do Estado eu vou destinar segundo a sua proposta. E depois de uns tempos, de poucos anos para cá, ela passou a ser impositiva, né? A gente copia muito o modelo do Congresso Nacional. Então, as emendas impositivas, os governos têm a obrigação de aplicar e tem normalmente dinheiro para isso. Agora, às vezes o deputado coloca uma emenda num projeto que não existe, que não está em andamento, tem que fazer o projeto, não é a prioridade do governo naquele momento, então às vezes ela demora um pouquinho a acontecer por essa razão, né? Mas, assim, a pergunta inicial que você fez, empenhado não significa que vai pagar, que vai liquidar, mas sem empenhar não paga, então tem que comemorar quando empenha, porque ainda que não pague agora, paga depois. O empenho é como uma confissão de dívida ou um crédito, né, que é colocado ali, uma nota promissória que se você não descontar na hora, você desconta ela no futuro. É importante empenhar. Agora, Kleber, eu gostaria muito da gente fazer um destaque aqui em relação ao jornal A Gazeta, né? Nós estávamos falando essa semana sobre essa tragédia envolvendo aí o jornalista Muvuca e também a ex-namorada dele, né, da tentativa de feminicídio. Hoje a gente está vendo aqui uma manchete que diz: olha, este mundo não é para ele. E o vídeo de Muvuca reforça a premeditação dos crimes.
Nós havíamos comentado aqui que o jornalista talvez não tivesse nem porte de arma e também nem o registro, e houve uma premeditação que torna tudo pior. Bom, ele perdeu a vida, né, diante dessa tragédia, mas até ontem, houve uma discussão em relação aos números alarmantes de feminicídio. Professor, para ter uma ideia, aqui em Mato Grosso praticamente é uma denúncia de agressão por hora, por hora. E por conta da pandemia, a relação familiar fica mais delicada diante, claro, de lares que já têm problemas, né? Não é que eles começaram com a pandemia, mas essa situação começou a ficar ainda mais delicada e levantaram números, viu, Kleber, de que a violência contra a mulher está crescendo a cada dia. Mesmo com inúmeras campanhas, olha, o Poder Judiciário tem feito o papel dele, colocou até algum período aí constelação familiar para saber por que o agressor não pode romper esse ciclo de violência, que quando a gente fala de violência da mulher, a gente tem que trabalhar na raiz, por que ela acontece, para tentar cortar esse mal, né? E aí a manchete hoje, justamente esse crime que abalou aqui todo o estado de Mato Grosso. Você conseguiu ver o que te chamou mais atenção nessas informações mais recentes, Kleber? Se o nosso cinegrafista, a nossa técnica, conseguir Vou pedir então para o nosso querido Wilson Coité fechar aqui no jornal A Gazeta, para que a gente possa mostrar exatamente essas imagens que são fortes, né? Ele estaria preparando a arma para cometer o crime, ou seja, ele premeditou. Combinar aqui. Vamos lá combinar então. Só um minutinho que daqui a pouquinho nós vamos mostrar para você essa sequência. Aqui o que eu destaco nessa manchete são os vídeos, né? A manchete existe porque foram revelados vídeos que o Muvuca enviou para um amigo dias antes do acontecido, ele manuseando a arma e dizendo que estava recaído, né? O recaído é um termo de quem é dependente químico, que ele recai na dependência. E que manuseia a arma e fala que essas coisas de que não é para esse mundo, etc. E tal, ou seja, o que indica que ele já estava premeditando a tentativa de feminicídio e o atentado contra a própria vida, né? Alguns dias antes. E a reportagem traz a informação de que a arma é uma Beretta 765, ela não estava registrada no nome dele e ele também não tinha porte de arma, apesar de ser, de praticar tiro esportivo, né, de ter treinamento para manuseio da arma. Situações que eu acho que essa situação, assim como outras, né, essa não é tão diferente de dezenas de crimes dessa natureza que ocorrem o tempo todo, infelizmente, mas como ela é de uma pessoa conhecida, envolve uma pessoa conhecida aqui do nosso meio, da imprensa, ativista político, foi candidato, etc. E tal, ela acaba ganhando uma dimensão maior, né? E é uma oportunidade que a gente tem, Luciana, professor e você que está em casa, de discutir vários aspectos. O primeiro é a violência contra a mulher, sem dúvida nenhuma, que foi, e graças a Deus, a moça Nádia, né? A Nádia, de 33 anos, sobrevivendo, parece que não corre mais risco de morte, graças a Deus. Graças a Deus. As imagens, assim, da primeira vez que eu vi aquela imagem dela, logo depois gatinhando, né? E depois ela levanta e sai correndo, eu não sei né? como que depois de tomar 3 tiros ainda conseguiu fazer aquilo, uma mulher muito forte, né? Graças a Deus. Não era a hora dela, foi a adrenalina, não era a hora dela, a gente pode ter essa certeza. Mesmo, a pessoa não sente nem dor, sabia? Perfeito. Ela fica... Está aí e sobreviveu, né? O segundo aspecto, eu acho que é essa relação direta que existe entre dependência química e depressão, que são duas doenças, né? Não estou aliviando para ninguém, mas a dependência química é uma doença grave que afeta hoje praticamente todas as famílias brasileiras. É difícil uma família que não tenha um membro, ainda que um pouquinho mais distante, um primo de segundo grau, que tenha problemas com dependência química, que é droga ou álcool, drogas ilícitas ou álcool, que também é dependência química. O álcool mesmo. Né? E a depressão, que é outra doença severa, covarde, que acomete as pessoas assim, de maneira, sem deixar sintoma muitas vezes, né? A olho nu, para nós que não somos especialistas, a gente olha, vê a pessoa ali sempre alegre, brincalhona, querida, mas a hora que ela está sozinha, é que ela sabe o que ela passa. Então, precisamos de políticas públicas mais efetivas para enfrentar esses dois aspectos, né? Essas duas doenças. E o terceiro aspecto que eu também destaco
desse acontecimento é exatamente o porte de arma, o acesso facilitado que as pessoas têm à arma, professor. Você compra arma e droga hoje em qualquer esquina das grandes cidades. Então, na prática, não existe proibição de uso de arma no Brasil, porque todo mundo tem acesso. Exatamente. Em recente relatório anual mostrou que a América Latina é um dos piores lugares do mundo para a mulher viver, para a mulher viver mesmo. Sociedade machista, né? Muito conservadora, muito machista, né? Isso é resultado de uma cultura conservadora mesmo, né? Nós temos o índice de violência contra a mulher a cada 8, 11 segundos no Brasil, algo absurdo, né? E não é só a violência física, mas a violência psíquica, moral muito grande também dentro de casa, por conta exatamente, na maioria das vezes, da dependência dela financeira e econômica. E ela fica submissa. E não quer, muitas vezes, né, levar à sociedade a possibilidade de uma desconstrução familiar. Ou seja, se eu falar o que está acontecendo comigo, eu vou destruir toda a minha família por conta exatamente disso. Isso é grave, né? Isso é grave. Ok, senhores, vamos então agora para um rápido intervalo, porque são 7 horas em ponto, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais o programa A Notícia de Frente para você.